Bom, gente, depois de nós cantarmos ao Senhor, depois de nós manifestarmos aquilo que a nossa alma quis cantar a Ele, porque eu não sei você, mas na medida em que os louvores eram entoados ao Senhor, eu senti que como o meu espírito canta, não é só os meus lábios, não é só aquilo que eu quero cantar para Deus, mas aquilo que eu não consigo expressar para Deus através das minhas palavras durante o louvor, nosso espírito canta a Ele. E como nós nos direcionamos a Deus, agora chegou a hora de Deus se direcionar a nós através da palavra. Eu sempre digo que durante o louvor nós atraímos a presença de Deus, nós adoramos a glória de Deus, nós adoramos a presença de Deus, nós declaramos coisas nossas a respeito de Deus, como é aqui que eu me sinto muito bem, ou seja, na tua presença eu me sinto muito bem. Deus, não há lugar melhor do que a tua presença, somos nós que estamos declarando para Ele. Mas no momento da palavra, é a cereja do bolo, porque é a hora em que o filho ouve a voz do Pai. E quero te convidar nesse momento a se colocar em pé. Nós vamos fazer uma oração para a palavra. Querido Pai, nós queremos te pedir, Senhor, fala conosco, Pai. Tua palavra diz que a criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus, e nós como filhos de Deus, nós como seus pequeninos, nós estamos ansiosos por ouvir a Tua palavra que diz para nós, vão, que diz para nós, levantem-se, que diz para nós, filhos, vocês têm um Pai. Nós queremos ouvir a voz do Papai, que essa palavra frutifique e gere vida, raízes em nossos corações, que cada dia mais nós possamos crescer no entendimento do Senhor e naquilo que o Senhor tem para nós. Use o seu Filho, Pai, com muito poder, com autoridade dos céus e com a palavra rema aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Boa noite, você pode se sentar. Abra sua Bíblia em Romanos 8, fazendo um favor. Romanos 8, a partir do verso 14. Eu gostaria de orar mais uma vez por esse momento, para que Deus realmente fale tudo que Ele queira falar, que Ele derrame tudo que Ele queira derramar sobre nós, porque eu acredito que a palavra é a revelação de Deus da terra, a palavra é a revelação que o Pai derrama sobre os seus filhos. Jesus, nós te amamos, Senhor, nós te agradecemos porque nós estamos aqui, Jesus, por causa de você. É o Senhor que nos motiva a estar aqui, é o Senhor a razão de nós nos reunirmos, Pai. Não é uma religião, não é uma filosofia, é a sua pessoa, Jesus. Então, Pai, eu te peço que nesse momento você recaia sobre este lugar com espírito de sabedoria e revelação. Que o Senhor venha nos ensinar a Tua palavra, que Teu Espírito Santo venha nos ensinar sobre o que é ser filho do Pai. Jesus, é assim que nós te pedimos e nós te agradecemos por tudo, porque é pela Tua honra e somente para a Tua glória. Este ano, como uma boa parte que sabe, a gente está trabalhando o tema durante esse ano de identidade, e a gente dividiu alguns meses todos com tópicos, com meses específicos de alguns temas. Em fevereiro nós falamos sobre a nossa origem, que nós não viemos simplesmente do pó da terra, mas nós viemos da essência, que é o próprio Deus. Porque Deus, quando formou o homem do pó da terra, o homem só passou a estar vivo quando Deus soprou fôlego de vida. Então, ou seja, a nossa essência não é a terra, mas a nossa essência é Deus. E no mês de março nós falamos de quem é o nosso Pai, quem é meu Pai. Então, ou seja, a nossa identidade, a nossa paternidade com Deus, a nossa identidade nele. E Romanos 8 fala totalmente disso. Paulo, ele escreve muitas vezes sobre paternidade, tanto em Romano, tanto em Gálatas, tanto em outras cartas. E em Romanos 8:14 diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. A pergunta que eu acho que eu quero deixar essa noite é: se nós estamos sendo filho como Jesus foi? Todos nós sabemos e entendemos plenamente que Jesus é filho de Deus, que Jesus foi filho de Deus aqui na terra. Mas será que nós temos entendido tudo que Jesus foi como filho? Porque a Bíblia diz que Jesus nos deu acesso à paternidade de Deus, Jesus nos deu acesso a ser filho como é filho. Então, ou seja, será que nós somos filhos como Cristo é filho? Será que a gente tem desfrutado de tudo que Jesus fez? Porque Jesus, ele andou aqui na terra não como Deus, mas ele andou como homem também. Então, ou seja, ele foi filho e ele só fez aquilo que ele fazia porque ele era filho. Tanto que Jesus fala muitas vezes: eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazendo, eu só falo as palavras de meu pai. E a primeira coisa que eu queria falar que esse texto apresenta pra gente é a natureza do Pai. Porque muitas vezes a gente olha para a Bíblia e a gente vê Deus como Senhor, a gente vê Deus como soberano, a gente vê Deus como Rei, mas a essência de Deus é Pai. Porque Jesus fala que Ele é revelação, Ele é a imagem exata do Pai que é invisível. Então, ou seja, Jesus, Ele é a imagem exata do caráter do Pai, Ele é a imagem exata de tudo que Deus é, nós podemos encontrar em Jesus. E no verso 15, que a gente leu, diz que: mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. E aqui Paulo fala sobre adoção, e a gente tem que entender que ele não está falando para brasileiro, ele não está falando para judeu, ele está falando para romano. E para o romano falar essa palavra, vocês foram adotados, era algo muito forte, era algo muito pesado, porque para o romano ele não foi no orfanato. A adoção em Roma, naquela época, ela não acontecia em orfanatos. Mas a adoção, a gente tem um entendimento às vezes muito baixo sobre a adoção, porque aqui no Brasil, até muito tempo, o filho adotivo ele não tinha direito que os filhos legítimos tinham. E a gente ficou com essa mentalidade: já não, se você é filho adotado, quer dizer que você é rejeitado. Se você é um filho, você foi adotado, quer dizer que ninguém te quis. E em Roma isso era diferente. Até acho que quase todo mundo aqui que é irmão mais novo, provavelmente acho que o irmão mais velho já brincou que você era adotado. A minha irmã às vezes brincava: não, a gente te adotou, a gente achou no lixo. E isso porque a gente falava: não, isso quer gerar um espírito de rejeição, isso quer às vezes gerar um peso. Só que para o romano era muito diferente. Para o romano ele tinha um entendimento que a adoção ela era algo muito grande, ela era algo muito perfeito, porque naquela época eles tinham algumas religiões, eles tinham uma cultura que vivia em Roma, e toda vez que uma criança nascia tinha um rito de 9 dias, eles ficavam 9 dias fazendo alguns cultos, alguma cerimônia, e a criança ela era legítima, ela tinha nascido dos seus pais, eles colocavam a criança no meio durante 10 dias e ela não tinha um nome, ela era simplesmente um neném. E eles olhavam pela criança e o pai podia falar: ó, eu não quero essa criança porque ela é imperfeita, porque ela é falha, eu acho que ela não vai servir para mim e ela vai dar problema para mim, então pode ir embora. Então, ou seja, o filho legítimo ele tinha direito, ele tinha opção pelos pais de ser rejeitado. Só que o filho adotivo lá era diferente, porque o filho adotivo era um filho que o pai escolheu a dedo. Tanto que muitos imperadores, tanto César, Otávio Augusto, eles tinham filhos adotivos, porque a cultura de adoção era algo muito importante para eles, porque ele fala: cara, eu escolhi você, você é meu filho, e não tem nada que você possa ser rejeitado, porque eu escolhi te amar. Então, ou seja, quando Paulo fala isso para os romanos, fala assim: ó, vocês não são legítimos de Deus, porque se vocês fossem legítimos, Deus podia te rejeitar, mas como vocês são adotados, não existe hipótese de Deus te rejeitar. Então, ou seja, você foi adotado porque você é amado, você foi adotado porque Deus escolheu. Não é sobre o que nós fazemos, não é sobre o que a gente fez, mas é sobre um Deus que escolheu a gente a dedo. Ele olhou para a gente e falou assim: este é meu filho amado, a qual eu me comprazo. Então, ou seja, a adoção que Paulo fala, ele fala assim: ó, vocês, como alguns judeus, vocês que poderiam ser filhos legítimos, só que o filho legítimo ele pode ser abandonado pelo pai. Só que o filho adotado, ele jamais será abandonado pelo pai. O filho adotado, ele sempre terá uma mensagem dentro de si que ele é amado, ele foi escolhido a dedo. Então, ou seja, Deus não nos escolheu por
por dó, foi por graça. Ele escolheu, porque misericórdia fala de um Deus que nos escolhe por dó, porque Ele tem misericórdia de nós, porque Ele tem pena de nós. Mas um Deus de graça fala de um Deus que Ele escolheu, porque a gente não merecia esse amor, a gente não merecia estar nessa família do Pai, mas Ele nos escolheu a dedo. Ele olhou pra gente e falou assim: ei, você é meu filho. E um outro ponto que Paulo fala também, ele fala no... Jesus fala que a gente vê todo o ministério de Jesus caminhando na terra. E eu acho que uma das pessoas na Bíblia que mais entendeu sobre o amor de Deus, uma das pessoas na terra que mais entendeu o que é ser amado, foi João. Porque a gente vê João, todo mundo conhece o discípulo do amor, o discípulo mais amado. E isso no livro de João 13 fala que o discípulo mais amado de Jesus, o discípulo que Jesus amava. Só que quem escreveu isso mesmo foi o próprio João. Então, ou seja, Jesus, a gente não vê na Bíblia Jesus falando que para João, João, você é quem eu mais amo. Mas o próprio João falou assim: cara, eu andei com Jesus 3 anos, Jesus caminhou comigo, Jesus me levou para andar no barco com Ele, Jesus me levou na montanha, Jesus me levou a lugares que eu nunca imaginei. Então provavelmente eu sou a pessoa que Ele mais ama. Ou seja, quando João olhou para Deus, ele olhou para Jesus, ele falou: cara, eu sou muito amado, cara, eu sou escolhido por Ele, então provavelmente eu sou a pessoa mais amada. Mas porque quando nós entendemos o amor de Deus, nós entendemos que não há nada que possa nos afastar dEle. Nós entendemos que nada que nós possamos fazer nos afasta. E nós começamos a pensar que, cara, eu sou a pessoa mais amada dessa terra, eu sou a pessoa a qual Jesus ama, eu sou a pessoa em que Jesus derrama todo o seu amor e toda a sua graça. E o outro ponto que nesse mesmo versículo Paulo fala que hoje esse Espírito, Ele nos dá um direito, Ele nos dá o direito de clamar: Abba, Pai. Jesus, Ele nos traz essa revelação também em Mateus e em Marcos, que Ele fala sobre o Abba, Pai. Quando Ele vai orar o Pai Nosso, Ele também fala Abba, Pai. E essa palavra Abba, ela é como se fosse uma das primeiras palavras que a criança em Israel aprendia. Então, ou seja, da mesma forma que a gente vê hoje uma criança falando papai, a gente via crianças em Israel falando Abba. E até hoje, se você for em Israel, às vezes você está em um lugar público, numa praça, você vê crianças falando com seu pai: Abba, Pai. Ou seja, é uma palavra que traz a fragilidade da criança, ela traz como a criança é pequena, como a criança ela é pequena diante do seu pai, mas não tem como esse pai negar essa resposta para essa criança. E quando Paulo ele começa a falar disso, ele fala que nós temos hoje direito e acesso a clamar Abba. Então, ou seja, nós como gentios, nós não tínhamos acesso a Cristo, nós não tínhamos acesso a Deus, porque nós não somos do povo de Israel, nós não somos da nação escolhida. Só que hoje, por causa de Jesus, Ele nos deu esse acesso, Ele nos deu esse direito. E se a gente for assimilar isso com o espírito de adoção, entender que o filho legítimo, ele pode ser rejeitado, e o filho adotivo nunca vai ser rejeitado, quer dizer que um dia Jesus estava lá na cruz, e Ele clamou: Abba, Pai, se possível, retire de mim, me afasta de mim esse cálice. E Deus, por um momento, Ele teve que rejeitar o seu filho legítimo, para que Ele pudesse abraçar o mundo, para que pudesse nos adotar. Então, ou seja, Jesus estava lá na cruz, era o filho legítimo, Ele tinha tudo que Deus tinha, tudo que Deus, Ele podia sonhar sobre Deus, Ele tinha direito. E naquele momento, Deus teve que virar as costas para Jesus. Deus teve que abandonar o seu filho legítimo para que Ele pudesse nos abraçar. Então, ou seja, da mesma forma que os pais em Roma podiam abandonar seus filhos, Deus teve que deixar Jesus naquela cruz. Deus teve que deixar Jesus sozinho naquele momento. Mas para aquele momento, Deus nos deu algo novo. Deus nos deu uma identidade. Ele nos envolveu nesse amor. Ele nos envolveu nessa graça. E Ele falou sobre nós as mesmas palavras que Ele derramou sobre Jesus: vocês são meus filhos amados, a qual eu me comprazo. Então, ou seja, o amor de Cristo estava sobre nós. Então, ou seja, tudo que Jesus tem direito é nosso. E no verso 17, Paulo fala que para mim é uma das coisas mais incríveis, que ele fala assim, Romanos 8:17: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. E cara, aqui ele fala de herança, ele fala do herdeiro, ele fala, ou seja, aqui ele fala, se nós somos herdeiros, nós somos herdeiros de Deus. Então, ou seja, a herança, ela se resume no seguinte: em eu acessar tudo aquilo que meu pai tem. Então, ou seja, quando Paulo fala, quando a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, nós podemos acessar tudo que é de Deus, porque é nosso, porque nos foi dado. Então, ou seja, até
a gente pode não ter nada aqui na terra, mas nós temos a certeza que a terra nos foi dada por herança, porque em Salmos fala que Deus criou os céus para si e Ele deu a terra à humanidade. Então, ou seja, a herança é nosso e é nosso por direito. Então, ou seja, eu não vou viver mais como escravo. Eu sou simplesmente servo de Deus, eu sou simplesmente um servo do Senhor, eu sou simplesmente uma pessoa que serve a Deus. Não, eu sou filho que tem acesso a uma herança, eu sou filho que tem acesso à glória do Pai, eu sou filho que tem acesso a tudo que o Pai um dia vai construir. É meu por direito. E Paulo depois escreve que nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, ou seja, nós temos uma herança dividida com Cristo. Só que a Bíblia diz que Jesus, tudo que Ele tinha, Ele nos deu. A Bíblia diz que tudo que Jesus tinha, em Filipenses 2, que Ele se destituiu da glória dele. Ele fala, e Ele se despiu da glória. Ele tirou essa roupa de glória e nos deu essa roupa. Então, ou seja, se a gente for também olhar a herança, naquela época a herança ela era dividida para o filho mais velho. Ele tinha 2 vezes mais que o irmão mais novo, e aí o irmão mais novo ele tinha apenas um terço da herança. Só que Jesus, ele foi um irmão diferente. Ele foi o primogênito do Pai, e ele fala, e a Bíblia fala que tudo que Jesus tinha, Ele nos deu. Então, ou seja, antes a gente tinha um terço da herança, hoje nós temos ela por completo, porque Cristo abriu mão da sua glória, para que nele nós sejamos glorificados, para que nele, tudo que Ele tinha, hoje é nosso por herança. Então, ou seja, Ele tirou a glória dele, Ele tirou o ouro dele, Ele tirou a riqueza dele. Ele falou assim, vocês já têm uma herança, mas agora vocês são co-herdeiros comigo, e eu quero dividir essa herança, eu quero que tudo que eu tenho seja nosso. Então, ou seja, Jesus, Ele derrama essa herança sobre nós. Jesus, Ele começa a repartir isso conosco. Ele começa a derramar. E por muitas vezes a gente pensa que nós somos apenas pessoas pequenas sobre a terra. Nós pensamos, Deus, eu sou apenas mais um no meio de 7 bilhões de pessoas. Eu sou apenas mais uma pessoa numa cidade pequena, em um estado pequeno, num país. Só que isso é muito pequeno. Deus, Ele não nos chamou para ser pequeno. Deus nos chamou para ser herdeiro. E herdeiros se parecem com pais. Herdeiros acessam tudo que o Pai tem. Então, ou seja, eu não posso viver. Deus não nos chamou para viver como pessoas pequenas. Ele nos chamou para viver no padrão dele. A gente não pode ter o padrão, tá bom, eu fui salvo. Não, eu sou herdeiro, então eu não vou viver com um pouco dessa terra. Eu vou viver com o melhor dessa terra. Porque se Ele falou que o melhor dessa terra é nosso, a gente tem que acessar isso. A gente tem que entrar nesse lugar e falar, não, é meu. E em Gálatas 4 diz que o herdeiro de Deus, o herdeiro do Pai, tem acesso a todas as coisas. Só que quando ele é muita criança, quando ele é imaturo, ele não acessa todas as coisas que o Pai o preparou, todas as coisas que o Pai construiu, por causa de maturidade, por causa que ele ainda não tem a idade disponível para acessar tudo. Então, ou seja, a gente por muitas vezes vive como escravo. A gente vive como pessoas pequenas. Nós vivemos em função de Deus, mas não vivemos com Deus. Porque nós podemos viver todo dia com Cristo, nós podemos viver com Deus, mas nós podemos ser simplesmente salvos. E Deus não nos chamou para ser salvo, Deus nos chamou para ser herdeiro. E o que nos impede de acessar, de entrar nesse lugar e desfrutar de tudo que Jesus nos deu, é simplesmente uma questão de mentalidade. Jesus, Ele fala que tudo que o Pai deu a Ele é nosso. Jesus fala em Mateus 28 que a autoridade que estava sobre Ele está sobre nós. Ele nos dá uma ordem que Ele fala, vão, perdoem e batizem todos na terra, encham a terra com a glória. Então, ou seja, Jesus nos dá a ordem que nós temos que fazer o que Ele fez. Só que ao mesmo tempo Jesus, Ele falou para os discípulos, vocês podem fazer mais. Então, ou seja, a gente não pode viver, um dia eu quero ser uma pessoa que vai para o céu, eu quero ser uma pessoa que quero cumprir o que Deus tem para mim. Não, o meu padrão tem que ser Jesus. Eu tenho que olhar para Jesus e falar assim, não, para mim só vai ser bom o suficiente quando eu chegar no nível de Jesus. E se eu estiver no nível daqui da terra, ainda é pouco. A gente viver na mediocridade ainda é pouco. Eu ouvi algo essas semanas que um pastor de São Paulo, ele falou assim, cara, você pode ver pessoas do seu bairro se convertendo, elas se conhecendo a Deus, você pode ver pessoas dessa cidade se convertendo, algo massivo, um país inteiro se convertendo. Só que ele falou, ainda é pouco, porque Deus não nos deu a ordem, vão e convertam uma cidade, vão e perdoem uma cidade, vão e batizem uma cidade. Ele falou, não, vão e perdoem o mundo. Então, ou seja, uma cidade é pouco para Deus, uma nação ainda é muito pouco, porque Jesus, Ele nos prometeu as nações, Jesus nos prometeu o mundo. Então, ou seja, nós não nascemos
para viver com pouco, nós não nascemos para viver, porque Cristo nos deu autoridade, Cristo nos deu herança, Cristo nos deu um peso de ser filho. As pessoas, elas olham para a gente, elas não podem ver simplesmente uma pessoa da terra, mas elas precisam ver o céu através de nós. Elas precisam olhar para nós e ver a glória do Pai expressa em nós. E um outro ponto que eu queria falar, que Jesus, esse ano, ele tem me balançado muito no meu coração, é que nós somos a esperança para esse mundo. Nós que somos filhos de Deus, nós carregamos a resposta para que o mundo está questionando. Todos nós vimos o que tem acontecido em 2019, começou um ano para muitos turbulento, para muito um ano a qual não existe mais esperança. Nós vemos o caso de Brumadinho, nós vemos o caso de Suzano, nós vemos o caso dos meninos do Flamengo. A gente vê vários casos que só tem desgraça, a gente só vê casos que nos arranca a nossa esperança. Só que Deus, ele fala que a gente traz a esperança desse mundo. A Bíblia fala em Colossenses 1:27 que Cristo em nós é a esperança da glória do Pai. Então, ou seja, o mundo, ele tem que olhar pra gente, ele não tem que falar assim: esses são simplesmente uma igreja, simplesmente uma religião diferente, simplesmente um povo diferente. Não, o mundo tem que olhar pra gente e falar assim: esta é a resposta que eu estou questionando em meu coração. O mundo tem que olhar pra gente e falar assim: não, eu preciso de algo, e o que eles têm é o que eu preciso. Eu quero viver o que esses filhos de Deus estão vivendo. Então, e Paulo também escreve sobre isso. A gente vê na Bíblia toda Jesus falando: eu sou a luz do mundo, vocês também são a luz do mundo. Jesus fala que nós somos, ele é o sal da terra, e nós também somos o sal da terra. Então, ou seja, nós somos a diferença que esse mundo precisa. Tudo que o mundo está questionando, tudo que o mundo às vezes está gritando de dor, essa resposta nós temos. E eu vejo que é muito egoísmo da nossa parte a gente simplesmente olhar para o problema, olhar para o caos que está nessa época, olhar para a desgraça que está acontecendo e falar: não, eu vou ficar dentro do meu quarto, eu vou ficar dentro da minha vida, porque não, eu já sou salvo e eu quero ir para o céu. Só que Jesus não nos chamou para ir para o céu, basicamente. Jesus, ele não é simplesmente o caminho oposto do céu, porque isso é muito pequeno para Jesus, isso é muito pequeno para tudo que Jesus é, para tudo que Deus é muito, a gente limita Cristo simplesmente indo para o céu, porque ir para o céu, se Jesus não estiver lá, isso é em vão. Eu não quero ir para o céu se Jesus não estiver lá. Eu não quero estar no céu se Deus não estiver lá, porque simplesmente eu vou estar com os anjos. Para mim, eu não quero anjos, eu quero o Pai. E em Romanos 8, se puder abrir comigo, Romanos 8, no verso 18 e no 19. O texto diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será em nós revelada. Então, ou seja, a Bíblia está falando que desde aquela época, praticamente 2000 anos atrás, eles já estavam sofrendo, porque Paulo fala que os sofrimentos que já estão acontecendo em nós, eles são grandes, são muitos, e hoje em dia a gente tem vindo cada vez piores. A gente está vendo desgraças, falta de amor, falta de perdão, a gente está vendo um caos. Só que a Bíblia nos promete algo que não se compara. Os problemas são grandes, a desgraça que está sobre o mundo é enorme, mas a glória do Pai que será revelada em nós será muito maior. Então, ou seja, o que a Bíblia fala é que nós somos a esperança para esse mundo. Nós carregamos a resposta que o mundo está aguardando. Nós somos a esperança, porque muitas vezes a gente vê tantos problemas, tanto caos, tanta coisa acontecendo, tantos assassinatos, e a gente fala: não, mas onde estava Deus? Onde estava Deus nesse momento? Só que Deus, a gente não pode ter a nossa esperança firmada na circunstância. Está acontecendo um problema na minha vida, quer dizer que Deus não está. Não, Deus está no meio daquele sofrimento conosco, porque a Bíblia fala que Deus está conosco o tempo todo. A Bíblia fala que Jesus, ele habita conosco em plenitude e em graça. Então, ou seja, existem problemas, mas Deus está conosco em todo o tempo. Uma vez eu tive a oportunidade, a gente estava num momento de oração e Deus, ele me levou a ter uma perspectiva da minha vida. Ele me levou a ter uma visão espiritual sobre algo que nós estávamos vivendo. E ele começou a me levar em vários momentos que eu tinha vivido, vários momentos da minha vida, de quando eu era criança, de quando eu era quando eu era adolescente, quando eu estava no colégio. E eu pude me ver assim de longe. Só que
como eu era muito pequeno, não tinha esse entendimento, mas eu pude me ver, e em todos os momentos, desde quando eu era pequeno, eu estava no chão da minha casa, eu estava lá, eu vi Jesus comigo. Eu estava no colégio, Jesus estava lá do meu lado, eu estava em outro lugar, Jesus estava comigo, e o que Jesus me falou é: nós não podemos ter um sentimento de solidão, mas nós precisamos ter um sentimento que nós somos acompanhados pela glória do Pai. Nós somos acompanhados por um peso de um Pai que é eterno, de um Pai que Ele é celestial, de um Pai que Ele é soberano. E no verso 19, que é algo que até o Lucas citou, é um dos textos que eu vejo, um dos encargos que Deus está derramando sobre essa geração. Deus, Ele tem derramado, Ele sempre tem derramado, mas eu vejo que é algo novo. Ele está derramando algo novo e Ele está derramando algo com mais intensidade. Que em Romanos 8, 19 diz: a natureza criada aguarda com grandes expectativas que os filhos de Deus sejam revelados. Então ou outras versões dizem que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então tudo que o mundo está questionando, todos os problemas do mundo, tudo que o mundo está gritando de dor, Deus, Ele está derramando sobre os filhos, e é os filhos que vão trazer a resposta, é os filhos que vão trazer essa revelação para o mundo. E nesse momento, quando a Bíblia fala que filhos, se a gente for estudar esse texto todo de Romanos, quando Paulo ele escreve em grego, e toda vez que ele escreve filhos no começo, quando ele fala assim, vocês foram adotados, vocês estavam longe de Deus, vocês foram adotados. Quando Paulo fala que nós somos adotados, ele fala como se nós fôssemos crianças. Ele utiliza uma frase que, vocês eram tão crianças, vocês eram tão pequenos, mas que Deus pegou vocês no colo e Ele está te adotando. Só que somente nesse versículo, Paulo ele fala para os romanos, fala assim, agora vocês já não são mais crianças. Paulo ele usa uma palavra que do grego chama huios. É uma palavra que fala de um filho que é maduro, de um filho que tem segurança no coração do pai, um filho que tem essa maturidade plena na vida do pai. Então, o que ele está querendo dizer no verso 19? Que a natureza, que todas as criaturas da terra, elas aguardam o quê? A revelação dos filhos de Deus que são maduros, filhos que se parecem com o pai. Então, a Bíblia não diz que a criação está aguardando amigos de Deus ou servos de Deus. A gente tem muitas pessoas hoje dentro de igrejas que elas são simplesmente servos de Deus. E elas servem a Deus, só que elas sempre têm uma distância de Deus, porque elas têm medo de Deus. A gente vê muitas vezes Deus como uma pessoa que está longe, só que um pai, ele nunca está longe do seu filho, um pai sempre está perto. E a Bíblia fala que a criação aguarda os filhos. Se nós somos filhos, se nós fomos adotados por esse amor, se nós recebemos essa graça, quer dizer que Ele nos abraçou e nós temos agora a missão de nos parecer com o Pai e de revelar o coração do Pai para o mundo, de revelar o coração do Pai para toda a terra. E se a gente começa a olhar para a vida de Jesus, eu vejo a vida de Jesus, eu sempre tento olhar Jesus não como uma pessoa sobrenatural na Bíblia. Quando Ele está aqui na terra, eu vejo Ele como um homem simples, mas como um homem que era carpinteiro, como um homem que tinha um trabalho, como um homem que tinha uma vida comum. Ele tinha vizinhos, ele morava num bairro comum. A Bíblia fala que ele era uma pessoa humilde, então, ele não vivia entre os ricos. Só que o que diferenciava Jesus de todos, a sua vida toda, é porque ele sabia quem era o pai dele. Desde pequeno, acontece um momento na vida de Jesus que ele está no templo com seus pais, e os seus pais o esquecem no templo. José e Maria, eles esquecem Jesus no templo, e ele fica lá, e ele passa mais de dias naquele lugar, conversando com as pessoas, e eles perguntam, mas Jesus, por que você não foi atrás da gente? E ele fala, eu estava fazendo aquilo que o meu pai me chamou. Ou seja, Jesus ele foi abandonado e esquecido pelos pais dele, mas ele não tinha esse sentimento de abandono, ele não tinha esse sentimento que ele foi esquecido. Mas por quê? Eu estou fazendo aquilo a qual meu pai fez, aquilo que meu pai me chamou para ser. Então, existe algo que Deus ele libera sobre a vida de cada um, existe algo específico. E algo que nós falamos aqui nos estudos durante esse mês é que o pai ele não é simplesmente a pessoa que comanda sobre a família, mas ele é uma pessoa que direciona propósito. Ele nos lança a um propósito celestial. Então, Deus ele olha pra gente e fala assim, você tem uma missão, você tem algo para fazer, porque às vezes existem pessoas que dependem da nossa vida para ser salvas, pessoas dependem de Deus nos usar, e Deus usar a nossa vida para que pessoas sejam alcançadas pela glória do Pai. E algo que Jesus ele tem me perguntado muito é que
será que realmente, diante de todas essas coisas, nós temos sido tudo que Ele foi? Nós temos vivido tudo que Ele viveu? Nós temos acessado tudo que Ele tinha? Porque Jesus, nós temos hoje muito mais acesso que Jesus, porque nós podemos falar com pessoas de outras nações com uma ligação, nós podemos alcançar pessoas através da internet, nós podemos alcançar pessoas através de uma mensagem. E Jesus, Ele tinha simplesmente os seus discípulos, e Ele com 12 pessoas mudou a história da humanidade. E eu fico pensando, se Jesus estivesse vivo nos dias de hoje, Ele não ia dar conta de pregar em todo mundo, porque Ele era uma pessoa, e Ele, como pessoa, Ele não conseguiria estar em todos os lugares. Só que Ele fala que é necessário que eu morra para que vocês vão. Então, ou seja, Jesus, Ele lança uma palavra sobre nós que é em Lucas, se eu não me engano, em Lucas 9, tem uma parábola que fala que Jesus fala: a colheita é grande, a colheita que eu estou mandando sobre a terra, ela é enorme, e é necessário trabalhadores. É necessário trabalhadores porque os trabalhadores são poucos. Só que Jesus fala: orem ao Pai que envie, que mande trabalhadores para a terra. E para mim esse texto, ele é um dos textos mais preciosos que Jesus cita, porque se a gente começar a entender tudo que Jesus estava falando, tudo que Jesus estava realmente, o peso que Ele estava falando, Ele usa uma palavra que chama equibalo. E equibalo, se a gente vê, era a mesma palavra que Jesus, ela fala como se fosse expulsar. Vocês estão sendo expulsos da sua realidade de vida, vocês estão sendo expulsos de tudo que vocês vivem, mas para vocês irem a algo novo. Só que essa era a mesma palavra que Jesus usava para expulsar o demônio. Ou seja, da mesma forma que Jesus falava para um demônio sair do corpo, Ele fala assim: ó, eu preciso que a palavra do meu Pai seja revelada a todo mundo. Então, equibalo sobre toda a terra. Vão embora sobre todas as nações, porque as nações nos aguardam. E Jesus, Ele fala que se a gente for, e eu tenho orado bastante, se a gente começar a olhar esse texto, que Jesus declara essa palavra equibalo: vão embora dessa realidade, saem de tudo que vocês têm e não voltem mais. Equibalo, e Jesus fala que Ele só vai voltar quando todos ouvirem a palavra do Pai. Ou seja, muitas vezes a gente vê pessoas falando: essa desgraça está acontecendo é porque Deus está pesando a mão sobre a terra. E a Bíblia fala em Isaías que Deus não lança mais a sua ira sobre a terra. Então, ou seja, Deus, Ele não lança hoje mais, depois de Cristo, a sua ira sobre a terra. E eu não acredito que Deus vai vir em meio à desgraça. A Bíblia não fala que eu vou vir quando o mundo tiver um caos, porque o mundo está um caos desde o Éden. Mas a Bíblia fala que Jesus, Ele vai vir quando todos ouvirem, toda língua ouvir a palavra do Pai. Então, ou seja, a volta de Jesus não depende dele, mas depende de nós. Porque se nós somos chamados a revelar Jesus, então quer dizer que quanto mais nós revelamos Jesus, mais perto dele voltar, mais perto dele vir e nos buscar de volta. Então, ou seja, eu aprendi com Jesus que quando Ele fala equibalo, existe uma resposta para equibalo. Existe uma resposta, porque Jesus, Ele dá ordem: vão sobre a terra, encham a terra com filhos de Deus, manifestem a glória do Pai. Só que eu acredito que existe uma resposta, que é Maranata. Maranata fala sobre a volta de Cristo. Maranata fala sobre aquele que virá, aquele que voltará dos céus. Então, ou seja, quando nós ouvimos equibalo, a única resposta que nós podemos ter no nosso coração não é: Senhor, eu vou ficar aqui e quando o mundo estiver acabando você vai voltar. Não, a resposta do meu coração tem que ser Maranata, porque Maranata ela não será a nossa última mensagem. A Maranata, ela é a primeira, porque quando nós olhamos para Jesus, nós vemos uma pessoa que Ele tinha intensidade em tudo que Ele fazia. Nós podemos até ver que Jesus era uma pessoa com uma mentalidade radical, porque Ele ia sobre todo lugar, o que estava errado, Ele acabava com tudo, mas Ele fala assim: eu preciso fazer isso para que meu Pai seja revelado. Eu preciso fazer isso porque é chegado o reino dos céus. Então, ou seja, a Bíblia fala: onde Cristo está, ali está o governo dos céus. E se a gente começar a pensar sobre governo, é algo que a gente ainda vai falar esse ano. O governo fala sobre um rei, e um rei, ele governa sobre algo. Ou seja, o reino dos céus não é algo que vai vir, mas onde Deus governa é onde o reino está. Então, se a gente pode olhar, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a embaixada de vários países. Nós temos a embaixada, por exemplo, do Japão, e lá a autoridade do presidente do Japão opera sobre aquele lugar. Então, ou seja, mesmo aqui no Brasil, existe um pedaço que é da nação japonesa. Então, ou seja, se Cristo nos governa aqui,
mesmo no mundo onde habita o pecado, existe o governo de Deus, existe o reino de Deus, porque o reino de Deus não é sobre igrejas lotadas, mas o reino de Deus é sobre o governo de Deus sobre a vida de todos os homens. E a Bíblia fala que nós somos chamados a trazer esse governo para a terra. Eu não acredito que nós somos simplesmente chamados Jesus, eu aceitei Jesus, eu comecei a andar com Jesus, a minha vida mudou e eu simplesmente vou para o céu, porque Jesus ele vai muito além. A Bíblia fala que nós podemos atrair o céu na terra. A Bíblia fala que nós temos como missão fazer o céu e a terra um. E diante de todas essas coisas, eu não sei como você andou a sua vida toda, eu não sei como que você sempre olhou para Deus, mas eu queria te convidar a olhar para Deus como um pai de amor, um pai que nos adotou, um pai que nos envolve em graça. E independente se nós somos abandonados pelo homem, nós nunca seremos abandonados por Deus, porque Deus, Ele lançou uma promessa sobre nós, que mesmo que todos nos abandonem, Ele permanecerá fiel a nós. E muitas vezes a gente corre atrás do vento, a gente corre atrás de viver o que nós queremos, só que a Bíblia fala que os planos que Ele tem sobre nós é algo muito mais impressionante. O que Ele tem sobre nós é algo extraordinário, é algo incrível. Então, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei qual é a sua perspectiva de vida, mas eu quero te convidar a olhar para Cristo. A Bíblia fala que nós podemos ter olhos fitos nele, e nós começamos a olhar para Ele, e nós começamos a ser transformados. A Bíblia fala que existia um véu que separava o homem diante de Deus, só que esse véu foi rasgado por causa de Jesus. Jesus rasgou o véu, e a Bíblia fala em 2 Coríntios 13, que hoje, sem o véu, com o véu rasgado, hoje nós não vivemos de problema, dificuldade em dificuldade, não, nós vivemos de glória em glória. E glória, ela fala da opinião de Deus. Se a gente for olhar, quando a Bíblia fala de glória, ela está falando que nós não vivemos sobre o que as pessoas dizem sobre nós, nós não vivemos sobre o que as pessoas acham de nós, nós não vivemos do que às vezes a nossa família acha de nós vivemos da opinião de Deus, nós vivemos da glória de Deus, nós vivemos do que os céus declaram sobre nós. Aconteceu uma vez, no ano passado, eu vi sobre uma menina de em torno, acho que tinha 11 anos. Ela, por causa do bullying que ela sofria muito bullying na escola, e chegou um determinado momento na vida dela que ela não sabia o que fazer, e ela se suicidou. Uma pessoa que não tinha praticamente começado a vida, e ela veio se suicidar. E algo que o Espírito Santo me ministrou muito forte é porque as pessoas estavam liberando uma opinião sobre ela, a opinião da terra. Só que faltou pessoas que declarassem o que o céu pensa a respeito sobre ela. O que o céu diz sobre ela é a verdade. Nós não podemos viver da verdade da terra, nós precisamos viver do que Deus diz sobre nós. E em Mateus diz que Jesus, quando ele foi batizado, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, a voz do Pai saiu dos céus como um forte trovão e disse sobre Jesus: este é o meu filho amado, a qual eu tenho prazer. Então, seja, o que faltou para aquela menina ouvir, o que faltou foram filhos de Deus que revelassem a opinião do Pai, filhos de Deus que revelassem o que o Pai está dizendo sobre nós. Então, seja, tem tantos suicídios, e às vezes o que nos falta é revelar o Pai, porque todo filho carrega o caráter do Pai, todo filho carrega algo que se assemelha ao Pai. E será que nós temos realmente nos assemelhado ao Pai, ou temos nos assemelhado à terra? Porque diante de tantas coisas, de tantos assassinatos, tantos homicídios, tantos suicídios, eu não consigo me conformar em olhar crianças se suicidando, adolescentes se suicidando, porque Deus nos chamou para isso. Jesus nos promete vida, e vida plena em abundância. Jesus nos promete uma vida plena, e no céu, que é o nosso lugar, lá não existe tristeza, lá não existe doença, lá não existe morte, lá não existe suicídio, lá não existe nada de mal. Só que a gente muitas vezes fica esperando, não, mas quando Jesus voltar vai ser diferente. Só que a Bíblia fala que nós podemos trazer o céu para a terra. E se nós trazemos o céu para a terra, eu creio que não haverá mais suicídio, eu acredito que não haverá mais dor, eu acredito que num lugar que não haverá mais doença, porque no céu não haverá mais isso. Eu quero te convidar a ficar de pé. E
eu quero que você coloque a sua mente cativa a Cristo, que você comece a olhar para Ele e saber que você tem uma herança nele, que você, se um dia você não tinha esperança, Ele derramou sobre você um espírito de adoção. Ele olhou para você e Ele te escolheu com graça, Ele te escolheu com amor. Não existe hoje hipóteses, não existe possibilidade, não existe nada que você possa fazer para que Ele te ame menos e que muito menos você seja abandonado. A Bíblia fala que nem profundidade, nem vida, nem morte, nem anjos, nem demônios, nem nada, nem altura pode nos separar de Deus. Então eu quero te convidar a começar a orar, para que realmente o Espírito Santo comece a cair sobre nós com o espírito de adoção. Se você já tem esse entendimento, eu quero te convidar a ter a noção que você tem uma herança. Você, com essa herança, você não nasceu para viver para si. Você nasceu para viver e revelar o Pai. Você nasceu para revelar o propósito do Pai. Então, Jesus, nós te amamos. Jesus, não é sobre nós, é sobre o seu amor. É sobre o seu amor sobre nós, papai. Senhor, eu peço que o teu Espírito Santo comece a encher este lugar com glória. Que o teu Espírito Santo comece a encher esse lugar com o peso do teu amor, Senhor. Que cada ferida na alma, se existem pessoas aqui com feridas na alma, Senhor, nós anulamos no nome de Jesus. Nós damos ordem que qualquer tipo de ferida na alma vá embora no nome de Jesus. Nós repreendemos qualquer espírito de rejeição. Nós repreendemos e nós declaramos que nós somos filhos amados. Eu declaro sobre a vida de todos neste lugar, Senhor, que eles são filhos amados de um Pai perfeito, filhos amados de um Pai que é soberano, filhos de um Pai que jamais nos abandonará, Pai. Espírito Santo, vem aqui neste lugar. Espírito Santo, o Senhor já está aqui, mas nós te pedimos mais. Eu te peço, Senhor, comece a envolver com o amor. Comece a nos envolver com o amor, Jesus. Comece a envolver com o amor. Comece a trazer, Pai, a memória, coisas que nos chatearam, mas venha nos trazer, Pai, a esperança da glória que é Cristo em nós. Então, Jesus, eu te peço que o Senhor comece a liberar perdão sobre os corações, Senhor. Se o dia alguém nos feriu, feriu a nossa identidade, Pai, eu te peço que a sua glória, Senhor, comece a nos perdoar, que a sua glória comece a trazer cura em nossa alma, porque o Senhor nos deu essa autoridade. Então, Pai, eu declaro que todas as feridas são saradas no nome de Jesus, que no nome de Jesus toda língua confesse somente a Cristo. Eu declaro, Senhor, não pessoas que são escravos, eu te peço renovação da mente de Cristo, a renovação do pensamento dos céus, Senhor. Eu te peço, comece o céu a ser liberado nessa noite, que os céus sejam liberados, Senhor, e nós vamos saber que nós somos amados por um Pai perfeito, amados por um Pai que é soberano. Nós somos amados por um Pai eterno, nós somos amados de um Abba. Então, Jesus, Pai, eu quero te pedir que o Senhor comece a cair com um espírito de devoção pela pessoa de Jesus, devoção pela cruz, devoção pela ressurreição. Jesus, nos envie a todas as nações, nos envie ao mundo, porque nós queremos espalhar a revelação do Pai no mundo, mas isso não é para lotar igrejas, Pai, isso é para que Jesus volte. Então, Pai, declare equibalo sobre nós novamente, lance equibalo sobre nossos corações, Pai. Eu te peço um espírito de inconformação sobre todos os corações neste lugar, Senhor. Nós não queremos viver conformados com a vida que vivemos. Nós queremos mais do Pai, nós queremos mais de tudo que o Pai nos deu, mas nós clamamos: Maranata, Maranata, Maranata é a canção dos filhos. Maranata é que os filhos declaram para os céus. Então, Jesus, começa a nos envolver com esse amor, começa a nos envolver com essa graça, porque nós não pertencemos ao mundo, nós não pertencemos a essa terra, nós pertencemos aos céus, nós pertencemos ao Abba, Jesus. É assim que nós te pedimos, Jesus, em seu nome, papai, em seu nome que nós oramos, Senhor.